A primeira leitura é do Êxodo, capítulo 12, versículos do 1 ao 8 e do 11 ao 14. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untarei os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos, e comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 115. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. A segunda leitura é da 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 26. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças,
partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho é de João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas o pé? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santa Catarina de Sena. Sabendo Jesus que chegara a sua hora, amou-os até o fim. Sede obedientes até a morte, a exemplo do Cordeiro sem mancha, que obedeceu a seu Pai até a morte vergonhosa na cruz. Pensai que ele é o caminho e a regra que deveis seguir. Tende-o sempre presente diante dos olhos do Espírito. Vede como este Verbo, a palavra de Deus, obedece. Ele não se recusa a carregar o fardo das dores de que o Pai o encarregou.
Pelo contrário, abraça-se a ele, animado de grande desejo, dizendo na ceia de Quinta-feira Santa: tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de padecer. Comer a Páscoa é cumprir a vontade do Pai. Vendo chegar a sua hora, via-se já no fim, no sacrifício do seu corpo por nós, ele exulta, rejubila e diz com alegria: tenho desejado ardentemente. Eis a Páscoa de que ele falava e que consistia em se dar a si próprio em alimento, em imolar o seu próprio corpo para obedecer ao Pai. Jesus tinha celebrado outras Páscoas com os discípulos, mas nunca celebrara esta de indizível, doce e ardente caridade. Tu não pensas nas tuas dores, nem na tua morte ignominiosa. Se tivesse pensado nelas, não terias sido tão feliz, não lhe terias chamado Páscoa. O Verbo viu que fora escolhido para receber como esposa a nossa humanidade. Foi impedido que nos desse o seu sangue, a fim de que a vontade do Pai se cumprisse em nós, a fim de que o seu sangue nos santificasse. Vede bem como este Cordeiro sem mancha aceita a Páscoa, cumprindo a vontade do Pai e observando inteiramente os seus desejos com grande amor. Que amor indizível este! Por isso, meus bens amados, peço-vos que não tenhais medo de nada e que coloqueis toda a vossa confiança no sangue de Cristo crucificado. Afastai do vosso espírito todo o temor servil e dizei com São Paulo: tudo posso em Cristo crucificado, pois ele está em mim por desejo e por amor, e fortalece-me. Amai, amai, amai. Pelo seu sangue, o doce Cordeiro fez da vossa alma um rochedo inabalável.